Gente, vamos falar desse caso que chamou bastante atenção, semana retrasada, né? Da atriz Letícia Sabatella, lembra que ela foi na rede social falar sobre que os dois cães dela foram doados sem a permissão dela. Ela deu uma entrevista ontem, que foi ao ar ontem, ali no Domingo Record, né? E vamos falar um pouco sobre essa história, né? Aqui tá ela e o Daniel Dantas, que é o marido dela. Assim, a gente entendeu, pelo menos pela entrevista, a gente teve uma noção melhor da história, né? A Letícia Sabatella explica, primeiro que assim, ela encontrou a mãe, né, e os filhotes, né, resgatou a mãe e os filhotes, né, e foi aí que ela conheceu essa veterinária que se tornou amiga dela, né, quando ela começou a tentar doar, quando ela foi precisar de atendimento veterinário, foi aí que ela fez a amizade com essa veterinária, né, aí ela conseguiu doar todos os filhotes e ficou com esses dois, né, o Bertô e o outro cachorro, né, e aí foi assim que começou a amizade dela com essa veterinária. A veterinária começou a cuidar dos dois cães para ela e como a amizade foi crescendo, né, em determinados momentos a veterinária se oferecia para cuidar dos dois cães da Letícia, segundo a Letícia, né? E aí chegou o momento que a Letícia falou, olha, como eu não venho para a chácara sempre, né? Então, se você quiser cuidar dos cães, pode cuidar. E ela falou que em um determinado momento a veterinária chegou a transformar o sítio da Letícia em um abrigo e que cuidava de 27 animais. Então, assim, era uma relação ali de troca, né? E a Letícia fala que divulgava o serviço da veterinária, divulgava o trabalho da veterinária, né? Então era um acordo entre as duas que se tornaram amigas por causa da adoção, porque quando a Letícia Sabatella encontrou a mãe e os filhotes, né? Então era uma relação que aparentemente era de boa, né? E aí ela falou que quando ocorreu toda essa confusão, ela estava na mãe dela, em Curitiba, que a mãe dela estava doente, e ela falou assim, olha, os dois cães sempre ficaram no sítio, mas os funcionários que cuidavam. Então, tem um vácuo nessa história, né, da informação que os dois cães, em ocasiões diferentes, chegaram a ficar em abrigos. Então, essa informação também não foi perguntada, né, provavelmente quem fez a reportagem, assim, não estava tão aprofundado na história, né? Porque poderia perguntar, mas assim, essa informação que os dois cães já estiveram em abrigos em ocasiões diferentes, mas por que eles ficaram em abrigo? Eles fugiram, eles foram doados, o que aconteceu, né? Mas pelo que a gente entendeu, a Letícia, ela não ficava tanto assim, e ela falou o seguinte, olha, a nossa ideia era levar os dois para o apartamento, mas eles não conseguiram se adaptar e por isso a gente decidiu deixar eles no nosso sítio, que a gente vai aos fins de semana, né, e os funcionários cuidam, né, e aí em um determinado momento o Daniel Dantas, que quando surgiu toda a história, né, alegou que estava bem doente, né, ele estava bem doente, ele chegou a falar o seguinte, olha, ela falou que se não era melhor doar os dois cães, né, por toda a situação, e o Daniel Dantas falou que chegou a falar assim, não, vamos pensar nisso aí, mas depois ele fala que não deu a permissão, mesmo pensando na ideia de doar os cães, mas falou que não, que era uma coisa para se pensar melhor, enfim, aí em um determinado momento, o que acontece? Um dos cães começa a ficar doente, né, e aí os funcionários ligam para a Letícia, explica o que aconteceu e a veterinária vai lá, atende o caso dos dois cães, fica cuidando dos cães, né, e aí decide doar os cães, né. É uma história que ainda é meio confusa, né, ou parece uma confusão, mas assim, pelo que a gente entendeu no final dessa história toda é o seguinte, as duas de fato eram amigas, se conheceram ali por causa da adoção, quando a Letícia Sabatella acolhe a mãe e os filhotes. E aí, a Letícia e o Daniel Dantas não ficavam sempre no sítio, é um espaço que eles vão aos fins de semana, então os funcionários cuidavam dos cães. Nesse atendimento da amiga veterinária, ela decidiu que os cães não estavam sendo cuidados de acordo como ela considera ser certo, nem pela Letícia, nem pelo Daniel, porque não ficam lá no sítio, e nem pelos funcionários, por isso ela decidiu doar os filhotes. E sobre a informação que ela da ração, que ela estava ali meio que racionando ração, segundo ela, um dos funcionários falou isso, né, e a Letícia Sabatella nega, falou que nunca racionou ração, nunca racionou medicação. A Letícia fala que chegou a conversar com uma das famílias que está com o cachorro, né, foi uma conversa de boa, saudável, né, mas agora ela vai na justiça tentar recuperar a guarda dos cães, né, então vamos ver, né, gente, uma história confusa no sentido que aparentemente é o seguinte,
A Letícia e o Daniel, né, os cães ficam nesse sítio, que eles não vão todo dia, é um sítio de descanso, que eles vão no fim de semana. Então os cães, eles ficam nesse sítio, os funcionários que cuidam. E a veterinária, que é a amiga da Letícia, alega o seguinte, que os cães, enquanto a Letícia não tá lá, como ela não vai para lá sempre, os cães não têm um cuidado adequado, e por isso decidiu, porque talvez na cabeça da veterinária é o seguinte, olha, você quer ter cães, você tem que estar lá sempre, né, não ir lá a cada 15, 20 dias, né, mas a Letícia falou que vai fazer de tudo aí para recuperar os cães.